Olá, seja bem-vindo ao podcast Negócio em Dia. Eu sou a Juliana Franco, sou jornalista e a cada 15 dias tenho um encontro com você para falarmos sobre tendências do mercado de alimentação e histórias inspiradoras de empreendedorismo. O MEI, microempreendedor individual, é a porta de entrada de muitos empreendedores para a formalização dos seus negócios. Criado em 2008 e em vigor desde 2009, a modalidade hoje responde pela maior parte das empresas ativas no Brasil. São mais de 14 milhões de MEIs em todo o país, segundo o mapa de empresas do governo federal. Mesmo com tanta adesão, existem várias dúvidas sobre essa modalidade de empresa. Por isso, no episódio de hoje, vamos desvendar alguns dos principais mitos e verdades sobre o MEI. Para isso, eu recebo a minha convidada, Samira Mota, mais conhecida nas redes sociais como Samira Contadora. Ela é contadora, especialista em MEI, empreendedora e idealizadora do projeto Fiscal Sem Prejuízo. Samira, seja bem-vinda ao Negócio em Dia. É um prazer te receber. Olá, pessoal, boa tarde. Juliana, o prazer é todo meu. Estou muito feliz em fazer parte desse bate-papo aqui com vocês, desvendando alguns mitos e verdades a respeito do CNPJ MEI, que é uma categoria tão importante para a economia brasileira. Então, estou muito empolgada para a gente esclarecer todas essas questões. Agradeço muito pelo convite. O prazer é nosso, Samira. E hoje o bate-papo é um pouquinho diferente. O episódio vai ser no esquema de verdadeiro ou falso. Então, eu vou falar uma suposição sobre o MEI e aí você conta se ela é verdadeira ou falsa e por quê. Combinado? Combinado, vamos lá. Vamos lá. A primeira suposição é: qualquer pessoa pode ser MEI. Mito ou verdade? Mito. Na verdade, não é qualquer pessoa que pode ser MEI. Existem algumas restrições em relação a isso. Vamos começar falando de quem não é maior de idade. Menores de idade não podem realizar a abertura do CNPJ na categoria de microempreendedor individual. Existem as exceções para aquelas pessoas que são acima de 16 anos e são emancipadas. Então, tem essa brecha para quem é emancipado, mas, via de regra, menor de idade não pode abrir o CNPJ também, precisa aguardar completar a maioridade. Após essa restrição da idade, existem casos em que a pessoa pode sim abrir o CNPJ MEI, mas tem que ter atenção porque pode perder determinados benefícios, como, por exemplo, quem é aposentado por invalidez, ou então aquela pessoa que recebe algum tipo de auxílio que tenha relação com a renda. Essas pessoas, elas podem sim realizar a abertura do CNPJ MEI, mas é importante lembrar que pode ocorrer algum tipo de corte em relação ao benefício que ela recebe. Então, é sempre importante analisar as regras para não ser pego de surpresa, não é mesmo? E para ser MEI, você precisa trabalhar sozinho, não pode ter sócio e nem funcionário. Mito ou verdade? Essa daí, Juliana, eu vou ser obrigada a responder um depende. Uma parte é verdade, outra parte é mito. Então, vamos esclarecer essa questão. Em relação a sócio, é verdade, você não pode ter sócios para abrir um CNPJ MEI. O MEI é o microempreendedor individual, então ele precisa ser individual nessa empresa quando a gente fala de quadro societário. Então, em relação a sócios, então você não pode ter sócios para abrir um MEI e você também não pode ter outras empresas. A sua única empresa tem que ser o MEI. Então, em relação a essa parte de sociedade, só pode ser um sócio. Agora, quando a gente fala de funcionário, é um mito. Por quê? O MEI ele pode sim contratar um funcionário. O MEI ele tem uma limitação de apenas uma contratação, mas ele pode sim ter um funcionário registrado nessa empresa. Ótimas dicas, Samira. Agora vamos para mais uma. Abrir MEI é burocrático e difícil. Mito ou verdade? Mito, gente. A abertura do CNPJ na categoria de microempreendedor individual, ela é muito simples. Ela deve ser feita através do site oficial do governo e não possui cobrança de taxa. E esse é um ponto de muita atenção. Provavelmente vocês já ouviram falar que existem muitos sites falsos por aí
e tentativas de golpe para quem quer ser um pequeno empreendedor. Então, tem que ter muita atenção em relação a isso, porque quando você vai pesquisar sobre abertura, aparecem diversos sites. Mas é importante ressaltar que a abertura é realizada através do site oficial do governo gov.br. Você precisa preencher as informações que são bem simples e a abertura acontece naquele mesmo momento, de uma forma sem muitas burocracias. Agora sobre localização. Você só pode abrir o MEI se tiver um endereço comercial. Mito ou verdade? Mito. O MEI, ele pode abrir essa empresa no mesmo local da sua residência. Não tem restrição em relação a isso. Então, é um mito, você consegue sim fazer essa abertura. Porém, tem um ponto de atenção. Sempre a gente vem trazendo os pontos de atenção e isso é muito importante para os empreendedores estarem cientes. Os dados do CNPJ MEI, inclusive não só do MEI, pessoal, de qualquer CNPJ, os dados da empresa são públicos. Então, quando você coloca o endereço do CNPJ no mesmo endereço da sua residência, é importante você estar ciente que esse endereço ele vai ser divulgado quando alguém vincular e verificar o seu CNPJ. Mas não é uma restrição ser no seu endereço. O que muitas pessoas fazem para evitar essa questão de expor o endereço residencial é contratar um endereço fiscal, que é basicamente um endereço apenas para aquela empresa estar registrada, onde a sede dela não vai ser ali, mas o endereço fiscal vai ser. Em grandes centros isso é comum. Mas respondendo pontualmente a pergunta que foi feita, pode fazer a abertura do CNPJ MEI, mesmo que seja no endereço residencial. Agora, quem é MEI precisa declarar imposto de renda como pessoa física. Mito ou verdade? Juliana, mais um em que a gente vai precisar responder o depende, porque tem uma parte que é mito, tem uma parte que é verdade. Então vamos entender isso. Quando você abre um CNPJ MEI, você exerce dois papéis, o da pessoa física e o da pessoa jurídica. Quando a gente fala da pessoa jurídica MEI, ele é obrigado a enviar a declaração anual de faturamento do MEI. Então, essa declaração é obrigatória e ela é do CNPJ. Quando a gente fala da pessoa física, existe a declaração de imposto de renda pessoa física. E aí é necessário analisar a renda e o patrimônio dessa pessoa física para entender se ela está obrigada a declarar imposto de renda ou não. Então, a grande questão em relação a isso é o seguinte: o fato de você ter MEI, simplesmente o fato de ter MEI, não te obriga a declarar imposto de renda. Porém, a renda como um todo dessa pessoa física, inclusive a renda que ela recebe através desse MEI, pode fazer com que ela se torne obrigada. Então, é uma questão que sempre tem que ser analisada individualmente. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. O MEI, vamos colocar um exemplo de uma pessoa que tem um CNPJ MEI, ela faz ali o faturamento dela, tem o resultado, e ela também trabalha no CLT como pessoa física. Ela tem ali uma jornada dupla, né? Ela é empreendedora e também trabalha no CLT. Quando a gente vai falar de imposto de renda, a gente precisa analisar a renda como um todo, do CLT e a do MEI. Ou vamos para um outro exemplo. Imagina que esse empreendedor tem a empresa dele, MEI bonitinho, e ele também tem um apartamento que ele aluga e recebe um aluguel ali, uma renda de aluguel. Quando a gente vai falar de imposto de renda, tem que analisar a renda como um todo, a do MEI e o aluguel. Então, sempre que a gente vai tratar do imposto de renda, não tem como analisar de forma isolada somente o MEI, tem que fazer essa análise completa. Então, vão existir empreendedores que vão ser obrigados a declarar imposto de renda, tendo o MEI, ou o empreendedor que vai ter o MEI não vai ser obrigado, porque ele não vai estar na faixa de tributação. Então, é sempre importante analisar a renda dessa pessoa física como um todo, inclusive a do MEI. Ótimas dicas, Samira. Agora vamos para mais uma afirmação. O MEI pode conseguir empréstimos e financiamentos mais baratos? Mito ou verdade? Verdade, Juliana. Porém, essa afirmação, ela gera algumas controvérsias quando a gente divulga isso para os pequenos empreendedores, porque não é tão simples conseguir empréstimos mais baratos. Mas a grande verdade é que existe sim linhas de crédito que são especiais para o pequeno empreendedor.
Algumas são concedidas através dos bancos privados e outras por incentivo do próprio governo federal. Entretanto, o fato de você ter MEI não garante que você vai conseguir aquela linha de crédito especial. Ela está disponível para o pequeno empreendedor, mas existem critérios e análises. Então, a orientação que a gente sempre passa para os pequenos empreendedores é para sempre manter o CNPJ regularizado, separar as finanças pessoais das empresariais, emitir nota fiscal, ter uma conta pessoa jurídica, tratar esse pequeno negócio como uma empresa de verdade. Porque se essas questões não forem levadas a sério, pode dificultar muito o processo de conseguir um empréstimo ou um financiamento com uma boa linha de crédito. Porque qualquer banco vai fazer a análise e existem regras em relação a isso. Mas as linhas de crédito especiais para o MEI, elas existem sim. Agora falando sobre o faturamento. Quem ultrapassa o limite de faturamento anual do MEI, que atualmente é de R$ 81.000, é penalizado. Mito ou verdade? Nós temos apenas uma observação a se fazer a respeito desse assunto antes de responder se é mito ou verdade. A partir do momento que o MEI ultrapassa o limite de faturamento de 81 mil, ele deve solicitar o desenquadramento dessa empresa. E aí, o que seria esse desenquadramento? É ele sair do MEI e se enquadrar em outra categoria de empresa. A mais comum é a ME dentro do Simples Nacional. Então, se o MEI faz o processo certinho de ultrapassou 81 mil, realiza o desenquadramento e se enquadra em outra categoria, ele não vai ser penalizado. Porém, se ele não faz esse processo e ele apenas ultrapassa o limite, é verdade, vai sim existir penalizações da Receita Federal. Quando ele ultrapassa o faturamento, existe todo um procedimento e um prazo para fazer esse desenquadramento. Se isso não for feito, a Receita Federal ela pode aplicar multas e cobrar de forma retroativa o imposto devido. Por isso é tão importante realizar o controle do faturamento e desenquadrar no momento certo essa empresa. Os benefícios do INSS, como salário, maternidade e aposentadoria, só valem para quem é CLT. O MEI não tem acesso a eles. Mito ou verdade? Mito. O MEI, ele tem sim benefícios previdenciários. Inclusive, Juliana, eu vou até complementar. Além do salário maternidade e da aposentadoria, tem direito ao auxílio reclusão, pensão por morte, auxílio doença, ou seja, tem todos esses benefícios do INSS. Os pontos que precisam estar claros para o empreendedor é que esse CNPJ tem que estar regularizado para ele conseguir usufruir dos benefícios, precisa cumprir o período de carência, que são as contribuições feitas através da Guia DAS, e a questão dos benefícios são limitadas a um salário mínimo. Então, o MEI ele não consegue receber um benefício superior a um salário mínimo, ela tem essa limitação. Mas ele tem direito sim. E um outro ponto de atenção a respeito da aposentadoria é que o MEI ele não se aposenta por tempo de contribuição, e sim por idade. Então, tem que cumprir todos os critérios para conseguir os benefícios, mas ele tem direito. Ótimo, Samira. Agora vamos esclarecer uma última dúvida para os nossos ouvintes. O MEI não é uma boa modalidade de negócio para quem deseja crescer. Mito ou verdade? Mito, Juliana. Eu sou uma grande defensora do MEI, mas a gente sabe que muitas coisas ainda precisam melhorar, porém, é uma excelente categoria de empresa para quem está começando a empreender e quer formalizar e crescer esse negócio. O MEI ele serve para esse primeiro passo do empreendedorismo. É uma categoria de empresa que tem limitações, sim, mas ela tem as simplificações que vão ajudar o empreendedor nessa jornada que tem tantos desafios. Então, se você está começando um negócio e precisa regularizá-lo, que inclusive é muito importante regularizar o negócio, o MEI é uma excelente opção. Samira, muito obrigada por desvendar tantos mitos sobre esse que é o principal modelo de negócio do país, mas ainda gera muitas dúvidas que afastam os empreendedores da formalização. Nas suas redes sociais tem muito mais conteúdo para quem é MEI ou está pensando em se formalizar. Então, por favor, deixe aqui os seus contatos para os nossos ouvintes te encontrarem. Pessoal, foi um prazer esclarecer essas questões para vocês, tentar trazer essa informação um pouco mais descomplicada, pois eu entendo
como esses assuntos burocráticos, às vezes, atrapalham os pequenos empreendedores, mas são necessários e é importante toda essa formalização. Sigam-me nas redes sociais, lá no @fiscal sem prejuízo. Nós postamos muito conteúdo descomplicado para o MEI e vamos te ajudar a tratar esse pequeno negócio como uma empresa de verdade. Então, não esquece, @fiscal sem prejuízo. Obrigada, Samira, e até mais. E se você, ouvinte, descobriu que o MEI é a modalidade certa para o seu negócio, a hora de se formalizar é agora. Baixe gratuitamente a cartilha MEI 2025 da Academia Açaí, que explica passo a passo como abrir um MEI. O link está aqui na descrição do episódio. E assim chegamos ao fim deste episódio, que tem o patrocínio de Qualimax, Arrifana, Cepera, Que Sabor e Guaraná Antártica. O Negócio em Dia é um podcast realizado pela Academia Açaí, um programa do Instituto Açaí idealizado pelo Açaí Atacadista, com produção da Mega Media Group. Não deixe de nos acompanhar também pelo nosso portal academiaaçaí.com.br e nas redes sociais, no Instagram Academia Açaí Oficial e no Facebook Academia Açaí. Até a próxima!